Ei você aí, você por acaso é emo? Você por acaso é caipira? Você por acaso é as duas coisas? Então você vai gostar muito do álbum que a gente vai falar hoje. Tudo bom, pessoal? Eu sou o Matheus Link e hoje a gente vai falar de um álbum muito bacana, muito do maneiro, dos caras que são, assim, os maiores do emo caipira. A gente tá falando de Chococorn and the Sugarcanes. Lançado em maio de 2024 e com fortes inspirações do Midwest emo, a Chococorn traz seu álbum de estreia mostrando essa forte influência. E quem melhor para nos explicar o que é o emo caipira do que a própria Chococorn com esse disco, né? Então, já pega suas escovas de dente, seus sucos de maracujá e vamos para mais uma review. Vamos começar então pela primeira faixa, vamos passar faixa por faixa aí, depois vocês vão ter meu veredito como em todos os vídeos, então não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, aquela coisa clássica. Vamos começar pela primeira faixa. A primeira faixa se chama Ato 2, a espetacular fuga de onde você sempre esteve. É uma faixa que começa bem o disco, começa com um monólogo feito pelo Pipe, que já dá pra dizer que a partir desse disco, os monólogos para começo de música ou no meio das músicas são um clássico já da banda, um clássico entre esse estilo, eu gostaria de dizer, mas um grande clássico já do Chococorn, já que eles são os pioneiros, né, nesse estilo. E vale dizer que essa faixa, né, o Ato 2, não é uma faixa qualquer assim de abertura, como em alguns discos, por exemplo, Recomeçar, do Tim Bernardes, que tem uma faixa de abertura, mas é só uma música instrumental, que vai cumprir seu papel, assim como essa música, Ato 2, cumpre seu papel de dar o tom do disco, mas ela é uma música completa, assim, com tudo que, assim, é uma faixa que você consegue aproveitar quase que sem precisar do contexto de estar iniciando um disco, entende? Novo take, nova roupa, na esperança de fazer esse vídeo sair na segunda-feira ainda. Vamos falar da segunda música então desse disco, chama Tudo de Pior para Nós Dois, uma música que já tinha sido lançada pelo Shima Gaze, que é um projeto paralelo do Ale, que era o baterista da Chococorn. Ela é facilmente uma das melhores músicas do disco e agora com essa cara da banda toda, né, da Chococorn, fica muito legal ouvir essa música, é uma das minhas preferidas. É muito legal ver que nessa música a bateria ela vai guiando todo o contexto dessa música, mesmo que alguns instrumentos não façam uma mudança drástica, assim, se você não vê que tem muita firula aqui na guitarra, no baixo, na voz e tal, você vê que a bateria que conduz ali todo o clima da música do começo ao fim, isso é uma coisa muito bacana. Agora a gente vai falar da terceira música do disco, que chama Boa Noite Tunico. Aqui a gente entra naquela trilogia de singles que a Chococorn lançou antes de lançar o álbum, então a gente vai estar falando de 3 músicas aqui na sequência, do 3 até o 5, onde são músicas que foram lançadas num período ali pré-álbum. Muito legal ver que Boa Noite Tunico vem pro disco de uma forma um pouco remasterizada, eu acho que é correto dizer assim, porque ela é diferente da versão do single, né? Quando você pega a versão que eles lançaram antes de lançar o álbum e agora você vê que essa versão do álbum tá muito mais rica, muito melhor, com alguns elementos a mais, então fica bem interessante você ver essa diferença. Tem uma coisa que acontece que, principalmente na parte ali que o Pietro tá cantando, o baixista da banda, o Pietro tá cantando, você tem um problema ali, parece com o volume das vozes na mix, né, na música em si. Você tá com tantos instrumentos que de repente você quase não escuta o que ele tá cantando. Isso é um problema assim em alguns trechinhos assim dessa música, como eu disse, especialmente a parte do Pietro. Mas mesmo assim é uma música muito bacana, uma das melhores do disco também, e traz esse sentimento assim bem indie, The Strokes, e tipo, cara, eu odeio essa cidade, eu tenho que ir embora daqui. A quarta música do disco é Caminhão de Mudança. Facilmente o melhor riff que existe nesse álbum está presente nessa música, logo no começo. A letra fala um pouco sobre um drama universitário paulista, onde o personagem que a gente acompanha na letra fala sobre esse romance que ele viveu junto da dificuldade que ele tem de ir pontuando cada detalhe dentro da letra. Tem uma parada muito bacana e muito legal, diferente, né, nessa música, que é a presença de alguns metais, então sopro e tudo, assim, é muito bacana você ouvir assim junto com a guitarra, então fica
10. Para fechar o nosso hat-trick de singles lançados antes do álbum, a gente tem o que dá pra dizer que já é o hino da Chococorn. Eu fui num show deles aqui em Curitiba, no Basement Cultural, e dá pra dizer que, cara, foi muito bacana, muito legal. E quando tocou Dom Bosco S.A., que é a quinta música desse disco, cara, o lugar foi abaixo, velho. Teve, inclusive, um fato curioso, quando tava tendo o show da Magnolia, né, a banda Magnolia, rolou do Pipe, que é o vocalista, tá com o microfone na mão por um segundo e ele só soltou um. Eu passei e de repente, nossa, todo mundo foi bem louco. Essa música começa com um desabafo, né, como eu falei anteriormente, esse estilo tem a tendência de começar com alguns monólogos junto de um riff de guitarra, e é justamente isso que acontece em Dom Bosco S.A. Lógico, aqui começa com um monólogo e aí entra na música, mas já tem essa característica clássica, né? Dá pra dizer que com certeza essa é uma das melhores músicas em termos de melodia, de letra, e entre essas três que eles lançaram antes de lançar o álbum é disparado a melhor. Vamos falar então da sexta música do disco, Mansão Foster para Amigos Imaginários, só que dessa vez não sei o que acontece. É uma música muito bacana, muito enérgica e tal, um pouco curtinha até para o padrão do disco, de tempo das músicas, né? E parece também um pouco que a letra é uma colagem assim de várias frases soltas, não me agradou muito. A sétima música que a gente vai falar do disco é Kaworu, mais uma música que começa ali com os monólogos, só que dessa vez o monólogo parece mais o roteiro de um filme, assim, uma narração de um filme, do que propriamente só qualquer coisa que podia estar sendo falada. É uma faixa um pouco mais acústica, mais tranquila, para dar aquele tempo da gente respirar para o que vem a seguir. Acho muito legal que eles conseguiram combinar uns riffs com rapidez e melodia ao mesmo tempo nessa música. A oitava música desse disco, então, chama Carro de Lata, e eu gosto que essa música parece uma versão menos pesada, vamos dizer assim, de algo que sairia do Ciano da Fresno. Então, muito legal ter essa sensação de, né, na minha opinião, legal ter essa sensação das coisas que se parecem e tal. É muito bacana você ter essa sensação, justamente para você entender melhor sobre o estilo da banda e o tipo de som que ela faz. O show que eu fui deles aqui em Curitiba, um amigo meu inclusive até levou um suco de maracujá, aqueles de caixinha assim, na mochila para entregar pro Pipe. Dá pra dizer que essa música é o meu top 2 aí do disco, muito legal, eu gosto bastante. Tem um monólogo ali telefônico que me lembrou um pouco também Sentimental, do Los Hermanos. E tem um solinho curto de guitarra assim que foi, cara, cirúrgico ali, muito bem colocado. Vamos falar da nona música do disco agora, chama Derby Solto. É uma música que na minha cabeça é feita pra gente levantar a lanterna do celular assim, ou o isqueiro, ficar assim balançando de um lado pro outro, mantendo a energia do disco, mas dessa vez ela é uma música propositalmente mais expansiva. Dá pra dizer que ela é propositalmente um hino assim pra galera cantar e, como eu falei, levantar os braços e ser feliz. Ou triste, melhor dizer, com um refrão assim muito bacana, explosivo. E pra fazer aquela variação, né, do estilo, ela encerra dessa vez com o monólogo, não começa, então fazendo essa mudança grandiosa. Vou falar da 10ª música do disco e penúltima, chama Fiat Maré 2004. Essa música é mais uma música que fala sobre o drama da saudade universitária paulista, que tem uns breaks assim na música que me lembram bastante Escovas de Dente. Não é uma música nada ruim, é muito boa, inclusive eu acho muito legal que tem uma tier list de carros no meio da lista, mas tirando isso fica meio repetitivo, assim, eu acho. Os Chococorners falarem mais uma vez assim de saudade de São Paulo e não sei o que, e tudo bem, porque é o ponto de vista deles. 11ª e última música do disco, essa música se chama O Tusca é Nosso. Essa é a última música do disco que já puxa direto, ela parece que é emendada do Fiat Maré 2004 até o Tusca. Então, cara, é muito bacana você ter essa sensação de continuidade, assim. Os sopros também que estão presentes no arranjo dessa música fazem total diferença, assim, deixam um arranjo muito mais interessante, muito mais legal. Dão uma enriquecida, assim, no som do disco, vamos dizer assim, o que é mais um acerto e traz aquela expansividade, aquela coisa
épica, vamos dizer assim, igual ao do Derby Soul. Esse disco é muito direto no assunto que ele quer abordar, sobre saudade, sobre a vontade de voltar como era antes, as coisas e a falta de pessoas e de momentos, né? A saudade e a vontade de fazer diferente também. Parece que você tá na sensação mesmo. Eu, como jovem adulto, dá pra dizer que me identifico até com algumas partes das letras, das músicas. Parece que eles realmente estão ali expressando algo que só quem tem essa faixa etária, vamos dizer assim, vai conseguir entender propriamente. Eles tocam tanto nesse assunto de saudades que parece até um álbum conceitual, vamos dizer assim. Existe muito, inclusive, nesse disco aquela forte influência do emo e do indie, de ter aquela sensação de eu quero fugir dessa cidade, ninguém me entende. Eu já conheci algumas músicas da primeira metade do disco, já tinha ouvido antes de fazer essa review aqui pra vocês, mas eu confesso que a segunda metade também me surpreendeu bastante, me surpreendeu até mais do que a primeira metade das músicas que eu já conhecia. Então dá pra dizer que aquela trilogia ali, Kaworu, Carro de Lata e também Derby Solto, são tipo 3 faixas que se complementam perfeitamente, assim, tanto quanto o hat-trick dos singles que eu falei lá na primeira metade. Esse hat-trick também é hat-trick, né, velho? 3 gols, facilmente 3 acertos na sequência. O Tusk é Nosso também, a música que encerra o disco, é a música que encerra o disco, cara. Não teria nada melhor, eu acho, pra fazer esse encerramento. E assim termina essa nossa viagem de carro por São Paulo, que se chama Siamês. Veredito, então, é a nota 8.5 de 10. É isso. Então, se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, deixa seu comentário, deixa aqui nos comentários, inclusive, o disco que você quer ver nos próximos vídeos aqui do canal. É isso, espero que tenham gostado. E se você não conhecia Sugarcorn agora, muito, né, de nada por ter te apresentado essa banda muito bacana, muito legal, que se chama Sugarcorn The Sugar Kings. Valeu, falou, até o próximo vídeo.